Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã desta terça-feira. Hoje é dia de Mengão, queridão. Hoje é dia de pegar o coração, colocar na ponta da chuteira. É jogo na altitude, é Flamengo e LDU. LDU e Flamengo, terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2025. Um jogo difícil, mas um jogo que o Flamengo precisa muito dessa vitória. É difícil, mas não é impossível. Vou trazer para você a provável escalação do nosso Mengão queridão para esse jogo, desfalques que o Flamengo tem, transmissão ao vivo, como e onde você vai poder acompanhar esse jogo do nosso Mengão queridão. Temos mais uma atualização importante também sobre a situação envolvendo Carlos Alcaraz, que pode sim ser devolvida ao Flamengo pelo Everton da Inglaterra, mas o Flamengo já tem aí, pode dizer assim, projeção, planos traçados para que o jogador volte novamente para a Inglaterra. Vou trazer aqui todos os detalhes para você. Se falando na Inglaterra, olha só, empresário de Jorginho está na Inglaterra para discutir o futuro do volante, que tem um acordo muito bem encaminhado com o Flamengo, temporada se encerrando na Europa. E Jorginho, será que realmente vai ser o primeiro reforço do Flamengo nessa janela de meio do ano? Fica por dentro de tudo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Vou trazer todos os detalhes para você, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você que ainda não é inscrito em nosso canal. É tudo de graça, nação. Você não paga absolutamente nada. Você se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação rubro-negra e fica por dentro de todas as informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Cara, eu separei aqui para vocês um comentário do Elias Júnior, né, comentarista aí lá do Band Esporte, em relação ao Felipe Luiz. O Flamengo tem um jogo importante daqui a pouco, né? Libertadores da América. Mas após o jogo contra o Vasco, olha só o que o Elias Júnior falou. O Felipe Luiz é um treinador pior que o Fábio Carille. O Carille é muito melhor que o Felipe Luiz. Na minha opinião, eu entendo quem não concorde. O Felipe Luiz está em processo de preparação, de criação. Ele está muito distante do Carille e do Thiago Carpini, que são treinadores prontos. O Carpini é muito melhor que o Felipe Luiz. Não dá nem para comparar. Recentemente ele falou quase basicamente isso aí em relação ao Felipe Luiz, ao Mano Menezes, quando estava lá no Fluminense. Cara, sinceramente, ele é um anti-Felipe Luiz, tá? Não é anti-Flamengo, mas também é. Mas é o mais anti-Felipe Luiz. Ele não gosta do Felipe Luiz de jeito nenhum. Agora, esse comentário dele aí deixa tudo muito bem escancarado, né? Porque ele fala que o Felipe Luiz, cara, como pra ele, é como se fosse um dos piores treinadores aí do futebol brasileiro. É inacreditável, né? O que você acha sobre isso, torcedor? Sinceramente. Se falando em Felipe Luiz, hoje, Felipe Luiz que vem fazendo um excelente trabalho no Flamengo. Isso aí eu concordo. Às vezes tem ali, né, um vacilo e outro ali, erra em alguma substituição, mas o Felipe Luiz, em relação aos últimos treinadores que passaram no Flamengo depois de Jorge Jesus, Felipe Luiz está realmente de parabéns. E hoje tem um jogo importante, hoje é um jogo difícil, hoje é Libertadores da América, é lá em Quito, no Equador, é altitude, meus amigos. Felipe Luiz não conta para esse jogo. Olha só os desfalques que o Felipe Luiz tem para esse jogo. Felipe Luiz não conta com Alan e Dela Cruz como dois volantes ali, desfalcando o Flamengo, além de Alexandro, que é lateral esquerdo, que sentiu um edema aí, né? Foi diagnosticado um edema na coxa, com isso também está de fora. Os três jogadores estão de fora desse jogo importantíssimo hoje. A bola começa a rolar às 19 horas, horário de Brasília. E o Felipe Luiz
deve levar a campo um provável time. Olha a decisão do Felipe Luiz nessa escalação para esse jogo de hoje, hein? Lembrando que é uma provável escalação, um provável time, tá? Pode haver mudança, pode haver alteração ali até o início da partida. Mas o Felipe Luiz deve ir a campo com o goleiro Rossi, o lateral direito Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira formando a dupla de zaga. Sem Alexandro, Ayrton Lucas é quem deve ser o titular absoluto na lateral esquerda. Eric Pulgar e Everton Araújo. É isso mesmo, o garoto Everton Araújo pode ser titular hoje ao lado de Eric Pulgar. Gerson, Arrascaeta mais à frente. Michael ou Gonzalo Plata. Eu sou mais do Gonzalo Plata, tá? Mas o Felipe Luiz aí tá nessa dúvida ali em relação ao Michael, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. O que acontece? O Pedro e Juninho, assim como começaram no banco de reservas contra o Vasco pelo Brasileirão, devem começar nesse jogo de hoje. Pedro ainda não deve ser titular. Eu sinceramente eu colocaria ali, né, o Juninho talvez para esse jogo. Será que seria uma boa altitude Libertadores? Não? É complicado, não vem tendo uma sequência bacana. Então Bruno Henrique deve novamente ser o jogador improvisado, porque ele vai abrir ali um pouco mais avançado com Arrascaeta, né, depois do meio de campo. E ali na frente ele abre com Gerson pela direita, Gonzalo Plata ou Michael na esquerda e Bruno Henrique de centroavante. Sempre ali improvisando o Bruno Henrique de centroavante. Esse deve ser o provável time, a provável escalação do técnico Felipe Luiz para esse jogo de hoje. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael ou Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Em relação ali Michael ou Gonzalo Plata, quem você escalaria? Realmente, Michael ou Gonzalo Plata? Eu vou ser sincero para vocês, hein? Eu hoje, tá? Eu colocaria o Gonzalo Plata para esse jogo de hoje. Libertadores e altitude. Gonzalo Plata aí que realmente aí já está acostumado a jogar linha solo equatoriano. Então eu colocaria o Gonzalo Plata para esse jogo. Esse jogo é do Gonzalo Plata, sem sombra de dúvida. Lembrando que a Conmebol escalou o quadro de arbitragem com Delis Lopes, que é o árbitro da partida, que vai apitar a partida do Paraguai. Assistentes Milciade Saldivar, também do Paraguai, e Nadia Weller, também do Paraguai, e o VAR fica com Juan Lara do Chile. Tá aí, né? Flamengo e LDU e Flamengo, jogo da terceira rodada da Copa Libertadores da América, fase de grupos do grupo C do nosso Mengão Queridão. Lembrando que quinta-feira tem um jogo entre Central Córdoba e o Táchira da Venezuela, pra gente ficar de olho aí, Córdoba e Táchira, pra gente ficar de olho no jogo de quinta-feira. Mas hoje o Flamengo tem que fazer a parte dele, independentemente, o Flamengo tem que fazer a parte dele, é o que eu falei, colocar o coração na ponta da chuteira e ir em busca desses 3 pontos. O Flamengo que é o terceiro colocado com 3 pontos, aí vem LDU com 4, o primeiro colocado, vem aí o Córdoba com 4, segundo colocado, o Flamengo em terceiro colocado com 3 pontos, vencedores vai 6 pontos. Então vamos em busca dessa vitória que é muito importante. 19 horas, horário de Brasília, no estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador, Flamengo e LDU. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta. Esse jogo será transmitido apenas pelo Amazon Prime Video. Então fica ligadaço aí para não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão Queridão, beleza? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre nessa escalação, que você realmente ali, talvez até na lateral esquerda também, Ayrton Lucas, da posição, né? Mas o Felipe Luiz pode improvisar também o Varela. Vamos ver como o Felipe Luiz deve fazer aí. Bom, fala agora sobre Carlos Alcaraz. Eu ontem trouxe aqui uma informação para vocês sobre a situação do Carlos Alcaraz. E agora a informação que temos é que o Flamengo aguarda a definição do Everton. Mas Alcaraz já tem outros interessados na Inglaterra. A diretoria do Flamengo ainda não foi comunicada pelo Everton, mas caso a meta não seja cumprida e o clube inglês não exerça a opção de compra de Carlos Alcaraz, o jogador será devolvido. Mesmo assim, o Flamengo já conta com o interesse
de outros clubes ingleses na compra do jogador. O que acontece é que Carlos Alcaraz tem aí, né, uma cláusula no contrato, junto com o Everton da Inglaterra. É jogador, como já trouxe aqui ontem para vocês, jogador do Flamengo, tem contrato definitivo com o Flamengo, só que nessa cláusula de contrato de empréstimo com o Everton da Inglaterra, caso bata essa meta, o Everton seria obrigado a comprar Carlos Alcaraz. E para isso acontecer, ele tem que jogar todos os jogos restantes que restam aí na temporada pelo Everton, sendo titular, o que isso provavelmente não vai acontecer, né? E para comprar com opção de compra, o Everton deve ali fazer jogo em duro, querer comprar mais barato, só que já existem clubes ingleses de olho em Alcaraz. Mesmo que ele seja devolvido, pode voltar ao Flamengo, mas não deve ficar muito tempo aí já sendo negociado com outra equipe. Vou aguardar a situação do Carlos Alcaraz, vou seguir focado nessa situação para deixar você sempre muito bem atualizado. Outra situação que está muito próxima de ser resolvida também na Inglaterra é a situação de Jorginho. Ontem, o Gabriel Reis, dos canais Paparazzo Rubro-Negro, e também a Raíssa Simplício, trouxe que João Santos, empresário de Jorginho, está na Inglaterra e se reunirá hoje, nessa terça-feira, hoje, com Andrea Berta, novo diretor de futebol do Arsenal, para discutir o futuro do volante Jorginho. Essa reunião acontece hoje. Vale lembrar que entre Jorginho e Flamengo tem um acordo aí muito bem encaminhado, e vamos aguardar essa definição lá com o Arsenal e depois ver aí o Jorginho realmente vai assinar. Será que o Jorginho vai ser o primeiro reforço da janela do Mengão Queridão nesse meio do ano? Tá confiante nessa contratação do Jorginho? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho e vamos lá, hein? Ligado, hoje, 7 horas da noite, 19 horas, horário de Brasília, a bola começa a rolar. Flamengo e LDU. E vamos em busca dessa vitória na altitude. Tamo junto. Forte abraço, até mais.